Olá, estudantes! Agora, na nossa segunda semana, iremos falar sobre fases do método estatístico. Veremos coleta de dados, veremos crítica de dados e a apresentação dos dados. Começaremos, então, com as fases do método estatístico. O primeiro passo para realizar uma boa pesquisa, fundamental importância, é o planejamento. Não esqueçam que a função de vocês, enquanto técnico em logística, é reduzir custo e otimizar processo. Por que planejamento? Vamos ver. Uma pesquisa realizada aleatoriamente corre sérios riscos de não apresentar nenhum resultado consistente em razão do erro na coleta de dados. Vocês acreditam que tenham que fazer retrabalho? Se errar na coleta de dados, tem-se que refazer o trabalho. Ou da impossibilidade de sistematização dos mesmos. Se você coletou errado, não tem como sistematizar, não tem como apurar absolutamente nada. Por isso é fundamental o planejamento. Então vamos lá. O método estatístico é composto pelas seguintes fases. Vamos vê-las. Coleta de dados, crítica dos dados, apuração dos dados, apresentação dos dados através de tabelas e análise dos dados, que é a geração do relatório. Então vamos ver o que é coleta de dados. Conceito de coleta de dados. Coleta de dados, também conhecida como trabalho de campo, é quando o pesquisador vai em campo coletar as informações. Pode ser realizada de diversas formas, como observações, pesquisa bibliográfica, entrevistas, questionários e outras formas, como análise bibliométrica e outras mais. A coleta pode ser classificada como direta ou indireta. Vamos ver o conceito de coleta de dados direta. A coleta é classificada como direta quando feita sobre dados informativos obtidos de fonte original, quando você vai à fonte coletar esses dados. Um exemplo é cartórios, para poder coletar registros de nascimento, de casamento, de óbitos. Você vai a empresas e vê como que está o processo de importação e exportação de mercadoria, coleta esses dados. Então, você vai à fonte e coleta diretamente esses dados. Essa coleta de dados direta, ela é subdividida em relação ao tempo. Nós podemos classificá-la em contínua, periódica e ocasional. Vamos ver cada uma delas. A coleta direta contínua, ela é feita continuamente, tal como a de nascimento, de óbitos e frequência de alunos. Ela é feita a cada ocorrência. Nasceu, vai lá e computa. Faleceu, vai lá e computa. Conta o tempo todo. Então, por isso que ela é classificada como contínua. Periódica, um exemplo, é o nosso censo ou recenseamento demográfico, que é feito de 10 em 10 anos. E ocasional, ela é feita ocasionalmente. O exemplo, geralmente em épocas de verão aqui no Brasil, temos casos de dengue. Então, é uma forma de coletar diretamente de maneira ocasional, no caso, sempre no verão, porque é chuvoso. Então, manifesta-se as epidemias de dengue. Continuando, coleta de dados indireta. Vamos ver o conceito de coleta de dados indireta. A coleta é classificada como indireta quando é feita sobre dados informativos de fontes secundárias de elementos conhecidos. No caso, a coleta direta. Então, se um pesquisador já tem informações, se na biblioteca já existe aquela informação, eu vou à biblioteca e pego. Eu vou a um livro e pego essa informação. Eu vou a um artigo, leio a informação. De conhecimento de outros fenômenos relacionados com o fenômeno estudado. Um exemplo de coleta de dados indireta, pesquisa sobre mortalidade infantil, que é feita através de dados obtidos por uma coleta direta. Vamos ver a segunda fase do método estatístico, que é crítica de dados. Após a coleta de dados, esses devem ser sistematizados e analisados. O que é sistematizar um dado? É organizá-los. Após fazer essa organização, você começa a analisar.
para verificar e eliminar possíveis resultados estranhos ao levantamento, evitando-se assim erros de interpretação que comprometam o resultado. Por exemplo, numa pesquisa, o entrevistador foi a campo e coletou informações de pessoas com a faixa etária 14, 16, 18 a 20 anos, 25 a 30. Bom, e na hora de criticar os dados, os analistas viram que não é necessário informações de pessoas entre 14 e 20 anos. Então, essas pessoas, desses dados obtidos na faixa etária de 14 aos 20 anos, são retirados. É um exemplo de crítica de dados. A apuração de dados nada mais é do que contar os dados, quantas pesquisas foram feitas e ver dentro das perguntas o que foi falado. Então, conta-se. Apurar nada mais é do que contar. É a soma e o processamento de dados obtidos. Pode ser manual, eletromecânica ou eletrônica. Como eu falei, nada mais é do que contar os dados. Exemplo, apuração das eleições no Brasil de forma eletrônica. A apresentação dos dados é uma outra fase do método estatístico. Os dados podem ser apresentados sob formas de tabelas e gráficos. Análise dos dados, e vamos ao conceito. O objetivo último da estatística é tirar conclusões sobre o todo a partir de informações fornecidas por uma parte representativa. Lembram-se quando estudamos população, que era o todo e a amostra? Pois é. Na análise dos resultados, nós vamos pegar as informações dessa amostra e ver o que o todo está pensando, porque não tem como medir o todo, é muito caro, é uma pesquisa muito de valor muito alto, por isso que a gente sempre pesquisa a amostra. Através de técnicas apropriadas, a função da análise dos resultados é gerar um relatório. Concluímos a nossa segunda semana e vimos que, nessa semana, para o sucesso de uma pesquisa, é necessário planejamento e organização. Reforço a função do técnico em logística, quando utiliza a estatística, é reduzir custo e otimizar processo. Na estatística, a pesquisa é composta por fases que iniciam com o planejamento, passam pela coleta de dados, seguem pela análise, sistematização, que é a organização desses dados, e encerram-se com a apresentação de dados em forma de tabela ou gráfico. Então, vimos nessa segunda semana, coleta de dados, classificada em coleta direta e indireta, crítica de dados, apuração de dados e apresentação dos resultados. Terminamos a nossa segunda semana. Não esqueçam de sempre consultar o nosso caderno pedagógico, mas ele não é a nossa única fonte. Nós temos vários outros sites que podem ser utilizados para busca, quando vocês tiverem dúvidas. Não esqueçam de acessar a plataforma, fazer os exercícios avaliativos. Eu estou sempre disponível, está lá o chat com horário de atendimento semanal. O tutor à distância, ele também pode ajudar vocês nas dúvidas. Chame também, ele também está lá com data, com horário específico dentro da semana. E não esqueçam jamais, meninos, que a aula, né, um curso à distância tem muito mais a ver com a autonomia que você tem de estudo, com a disciplina que você tem de estudo. Jamais deixe de fazer os exercícios avaliativos. São 3 pontinhos, mas esses 3 pontinhos pesam no final da disciplina. Então vamos à nossa terceira semana.